Convidei minha editora Maria para sua primeira viagem de moto e quando ela apareceu em uma Indian Scout Bobber de 2019, questionei se ela havia cometido um grande erro. Com 500 milhas de estradas secundárias e algumas das curvas mais perigosas da América, eu só esperava que ela não se arrependesse de ter vindo. Esta cruiser elegante e estilosa chamava-se a atenção, mas será que poderia lidar com a primeira viagem interestadual de um piloto relativamente novo? Esta é uma Indian Scout Bobber de 2019 e ela me levou na minha primeira viagem de moto. Se você quer saber minha opinião como piloto novato sobre isso, continue ouvindo. Vocês devem estar pensando, quem escolheria uma Indian Scout Bobber para uma viagem de estrada de 500 milhas? Elas não são conhecidas por serem confortáveis em viagens longas. Na verdade, as bobbers contemporâneas só existem graças a uma tendência dos anos 1920 chamada Bob Job, que consistia em despojar uma motocicleta de todas as partes desnecessárias para que ela fosse o mais barata e leve possível. Então, remover todas as partes que a tornariam confortável e prática para uma viagem de estrada. Os guidões foram encurtados e reduzidos para manter o piloto baixo e aerodinâmico, criando uma curva de coluna vertebral ideal para viagens de 8 horas. O paralama traseiro e o assento foram cortados e reduzidos para mantê-la leve e rápida, sem dores nas nádegas. Mas, independentemente disso, escolhi uma Bobber de 2019 para minha primeira viagem de estrada. E estou aqui para te contar por que, como eu gostei, como ela lidou com as curvas e por que pode ter sido o meu maior erro de motocicleta até agora. Quando Doodle me convidou para uma viagem de moto até o Triângulo do Diabo, fiquei bastante nervosa, principalmente por nunca ter pilotado aquela moto antes. Antes de entrarmos nos detalhes da moto, aqui está minha primeira impressão da Indian Scout Bobber, logo após completar a viagem de 500 milhas para o Triângulo do Diabo e de volta. Então, quando eu estava procurando uma moto para alugar no Ridershare para minha primeira viagem de estrada, eu estava sendo muito particular porque não tinha pilotado muitas motos. Minha moto é uma MT-7 2019. Essa me pareceu bem confortável, tem uma altura de 26 polegadas. Ela pesa cerca de 550 libras, é uma cruiser de tamanho médio e como uma mulher alta, eu sabia que conseguiria apoiar os pés no chão e manobrá-la. Mas quando eu digo que sentar nesta moto, virá-la, dar ré, movê-la para dentro e fora de vagas de estacionamento foi tão incrivelmente fácil, eu me senti tão confiante com esta moto e confiante de várias maneiras. Confiante no fato de que eu poderia movê-la quando precisava, mas também confiante no fato de que esta moto iria me tirar de situações se eu precisasse, como uma piloto talvez um pouco conservadora e nervosa. Eu gosto de sentir que minha moto pode me tirar de uma situação se eu precisar e com 1.200 cilindradas, esta definitivamente fez isso. Eu poderia me mexer quando precisava. Ela se movia rápido, amei muito e foi super divertido. No Triângulo do Diabo foi muito divertido. Eu sei que a Whitney vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas eu me inclinei tanto, né? Não sei se eu realmente estava me inclinando. Vocês podem me dizer, mas eu senti que estava. Apesar dos aspectos perfeitos desta moto para mim como nova piloto, desde o início eu estava preparada para o desconforto em longas viagens. Até a Carolyn estava tentando ser gentil e apoiadora, enquanto também me alertava sutilmente que eu estava prestes a sentir alguma dor. Realmente confortável. Acho isso surpreendente. Gostaria de saber sua opinião após a viagem. Mas na minha cabeça é uma Bobber, é uma pequena moto toda americana que, de acordo com a internet, é perfeita pra mim porque eu sou como uma garota ou algo assim. Então vamos entrar em algumas das especificações e ver por que essa moto de fábrica provavelmente não foi minha escolha mais inteligente. A Indian Scout Bobber é a irmã reduzida da Scout. Ela vem com esquemas de pintura vintage limpos, guidão mais plano e 1/3 a menos de curso de suspensão traseira. O motor é um V-twin refrigerado a líquido de 69 polegadas cúbicas, fornecendo 82 cavalos de potência na roda traseira, certificada pelo dyno da Cycle World, com torque máximo a 3.300 RPM. Essas especificações a tornam ideal para passeios urbanos, não necessariamente viagens na estrada. A Indian Scout Bobber de 2019 estava disponível com freios ABS em 4 cores: preto trovão, fumaça preta trovão, fumaça branca ou fumaça bronze. Sem o ABS, custava 800 a menos e vinha em preto trovão.
A Bobber é menor que as cruisers tradicionais, proporcionando uma ergonomia mais adequada para pilotos com menos de 1,83 metros de altura. Tenho 5'9", com uma costura de 33 polegadas e, como mencionei antes, me senti um pouco dobrada com os guidões que o proprietário adicionou. Que, falando de modificações, o proprietário desta Scout Bobber em particular fez a sua parte, e todas elas fizeram uma diferença tremenda em quão confortável e prática esta moto era para uma viagem mais longa. Se você está pensando em comprar esta moto, eu recomendo anotar e fazer essas modificações. Brian trocou a suspensão dianteira por uma Legend Axial de alto desempenho e a traseira por amortecedores indianos ajustáveis da Fox. Esta foi provavelmente a minha modificação favorita e mais notável na moto. Era extremamente confortável para pilotar, ficando atrás apenas do assento do Indian Scout e das plataformas Mini da Joker Machine Indian. Ele adicionou um elevador de guidão personalizado Wunderkund de 30mm. Pessoalmente, eu trocaria todo o guidão por algo ainda mais alto e mais para trás. Ele adicionou um farol LED Indian e trocou seus silenciadores por Vance e Heinz PCX de 3 polegadas redondos com corte duplo e um silenciador silencioso. E eu tenho que dizer, a moto soava incrível. Por que você está acelerando tanto? E por último, seu CC Bar personalizado e bagageiro do Etsy não eram apenas bonitos, mas também super úteis para a viagem. No geral, graças às incríveis modificações do Brian, essa Indian não era muito desconfortável na estrada. Sim, senti dor algumas vezes, certamente mais do que a Carolyn na Suzuki Boulevard. Mas comparado ao grande cão da Whitney, ou até mesmo a minha MT-07 pessoal, eu estava indo muito bem. E quando chegamos às curvas, nossa, nos divertimos muito com isso. Começando nas curvas, ter esse centro de gravidade faz você se sentir muito mais firme e muito mais equilibrado. Foi por isso que foi tão confortável. É realmente intuitivo. Você se move um pouco e ele vai junto com você. Parece ótimo. Você deve ter recebido muitos elogios sobre sua moto. Isso é verdade. Creio que você recebeu menos elogios. Eu não sei. Tinha um cara que estava tipo... Você recebeu muita atenção? Eu recebi muitos, tipo, o que essa pessoa está fazendo? Mas o seu era tipo, uau, olha isso. É realmente... O ajuste e acabamento dessa bicicleta são realmente ótimos. Ela é muito boa de dirigir. Eu não sei sobre a situação do vento em uma viagem longa, mas eu realmente gostei. Eu acho que essa é uma ótima bicicleta para curvas e trajetos diários e ela é tão bonita. Isso me lembra de quando eu tinha minha Triumph Street Triple R, minha segunda moto. O tipo de pilotagem que eu fazia era ir e voltar do trabalho. Talvez uma viagem de fim de semana aqui e ali, principalmente em estradas de montanha. Era isso que eu queria fazer, uma viagem de um dia até as montanhas, pilotar em curvas, e esta é perfeita para isso. Para uma viagem de estrada é difícil. Talvez, com algumas modificações, você possa fazer funcionar, e pode valer a pena por causa de como ela é bonita. Você alugaria novamente? Eu alugaria novamente, não para uma viagem de estrada, mas para literalmente qualquer outra coisa. É apenas uma moto tão divertida de pilotar, então sim, eu definitivamente recomendaria esta moto, independentemente da sua experiência de pilotagem. É uma moto realmente divertida que eu sinto que pode subir e descer de nível. E sim, eu me apeguei muito a ela durante esta viagem. Vou ser honesta, vou sentir muita falta dela. Então, a Indian Scout Bobber, na verdade, não foi tão ruim para uma viagem de estrada de 500 milhas. E eu honestamente me apaixonei pela moto como um todo, especialmente para deslocamentos e curvas, graças às ótimas modificações que meu anfitrião do Rider Share adicionou à moto. Eu não terminei a viagem lembrando da dor. Lembrei de como me senti livre, podendo simplesmente amarrar uma mochila na garupa de uma moto maneira com som incrível e apenas dirigir. Lembro-me de como aquelas curvas eram divertidas e como me senti vencedora com uma moto incrivelmente intuitiva, ágil e simplesmente divertida. Então, o erro não foi necessariamente levar a Indian Scout Bobber para uma viagem de estrada. O erro foi que eu arrisquei algo que tinha medo de fazer graças a uma moto realmente confiável que me deu a confiança para fazer isso. E agora eu estou totalmente viciada. Se você ama esses cruisers acessíveis tanto quanto nós, você definitivamente deve conferir a última análise da Doodle sobre a Kawasaki Eliminator para ver se ela acha ou não que supera a Honda Rebel como a melhor cruiser leve no mercado.